Apresentado nesta semana as diretrizes da reforma tributária. Esse é o pontapé inicial para que o Congresso discuta o tema. O Fast News recebe o advogado tributarista Davi Andrade Silva para conversar com a gente sobre o tema. Meu quase xará, só que se escreve da mesma forma que eu, né? David, só que é Davi, com o D mudo. Começa te perguntando sobre um dos principais temas da reforma, é o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, e quais os tributos existentes serão substituídos pelo IVA. Muito boa tarde a você. Sim, boa tarde, David, meu xará. Bom, vamos lá. A proposta que veio, né, o relatório que veio, que a gente teve conhecimento, basicamente trouxe dois IVAs, né? A proposta é o chamado IVA dual. É um IVA que vai agregar os tributos federais sobre consumo, PIS, COFINS e IPI, e um IVA estadual que vai agregar o ICMS e o ISS. Então, essa é a proposta que veio no texto, né, do grupo de trabalho, e deve ser esse exatamente o objetivo aí, a proposta que seguirá para aprovação no Congresso. O IVA basicamente é um imposto que veio, ou a proposta é um imposto que vem para simplificar, né, essa carga tributária brasileira, que é de fato muito complexa, né? Talvez a mais complexa do mundo, né? A gente fala até de um manicômio tributário. E esse IVA, então, vai substituir basicamente esses tributos, né? PIS, COFINS e IPI do lado federal, ICMS estadual e ISS municipal, né? Além disso, a proposta também contempla a criação de imposto seletivo, né, para onerar mais o consumo de produtos nocivos à saúde, ao meio ambiente, cigarros, por exemplo, estariam na abrangência desse imposto seletivo, né? Enfim, essa vamos dizer assim, o pilar, né, a base, né, a estrutura dessa reforma proposta. Existem alguns pontos muito ainda contraditórios, um deles é o período de transição, não se sabe bem qual vai ser o período de transição dessa reforma, como esses tributos atuais serão substituídos, em que tempo serão substituídos pelo IVA, né? E há uma questão também de muito difícil aplicação, no meu modo de ver, que é a proposta do cashback tributário, que é a desoneração para as famílias de baixa renda dos tributos incidentes sobre itens da cesta básica. Né? Os tributos incidentes sobre itens da cesta básica, a proposta é que o tributo que incida sobre essa gama de produtos seja devolvido em dinheiro para essas famílias, né? A gente já tem um número mais ou menos aí de 21, 22 milhões de famílias assistidas, né, pelos programas de transferência de renda do governo federal. Quer dizer, é muita gente. E controlar também esse cashback para essa turma toda é um complicador, né? E talvez até isso vá gerar, a gente sabendo onde vivemos, né, sabendo do país que vivemos, certamente vai gerar um mercado secundário de cashback tributário, né? Quer dizer, é mais uma complexidade, no mar de complexidades que se busca, pelo menos, de alguma maneira, se resolver com essa reforma. Porque ainda não foi explicada, né, de que forma que vai ser essa questão do cashback, e aí restam muitas dúvidas em torno disso, né, Davi? Sim, David, muitas dúvidas. É uma proposta ainda muito genérica, né, muito ampla, não se desceu aos detalhes, né? Nós não temos os detalhes dessa proposta. De fato, é um cenário. E como é obscuro também a ideia de que essa reforma tributária vai manter a carga tributária. Eu simplesmente não acredito nisso. Eu acho que vai haver aumento da carga tributária, não só por essa reforma, mas por medidas paralelas. A gente já está experimentando agora um aumento de carga tributária de PIS e COFINS. As empresas estão já pagando mais a partir de maio, PIS e COFINS. Nós vamos ter mudanças de imposto de renda que certamente vão abranger a tributação, por exemplo, de dividendos, que hoje é isento de tributação. Essa proposta também já está bem quente. Então, assim, em paralelo da reforma, pequenas medidas de aumento da carga tributária já estão sendo tomadas pelo governo federal, né? E é um governo que não pensa em reduzir custo, né? Não pensa em reduzir gastos, não pensa em diminuir a conta, né? O único pensamento desse governo é buscar fonte para continuar com essa gastança desenfreada. E, infelizmente, a fonte
é uma só, é o bolso do contribuinte, né, o tributo. Então, eu não aposto um centavo que essa reforma tributária vai trazer redução da carga, muito pelo contrário. Sabendo, inclusive, que desde os anos 80 para cá, nossa carga tributária saiu de 20%, 22%, está hoje nos 34%, né? Desde a Constituição de 88, foram 18 emendas constitucionais tributárias, foram criados uma dezena quase de tributos durante esse período. Então, quem acredita em Papai Noel, Conto da Carochinha, Saci Pererê, por aí vai acreditar que essa reforma vai reduzir carga tributária. Eu não aposto, como disse, nem um centavo nisso. E, Davi, a gente vê cada vez mais o governo elevando os gastos e as renúncias fiscais cada vez mais evidentes, né? Você acredita que na reforma essas renúncias vão ser mantidas, como, por exemplo, o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus? Sim, a proposta, inclusive, diz isso claramente, a manutenção dessas renúncias fiscais, a manutenção do Simples Nacional e da Zona Franca de Manaus, isso será mantido. Há pouco tempo a gente viu, né, uma notícia de que a Receita Federal abriu como se fosse uma lista negra de empresas beneficiadas, né, com incentivos fiscais. Né? Só uma lista como se fosse uma lista suja, né, uma lista suja. E vejam, são benefícios fiscais concedidos para grandes programas de investimento privado em regiões que o próprio governo federal determina como prioritárias para o desenvolvimento. Sudão, Sudene, por aí vai. Né? Então, são incentivos que foram dados motivadamente, foram dados para que essas empresas privadas pudessem fazer o investimento necessário para aqueles grandes projetos. Tratou-se isso aí, 15 dias, 20 dias, um mês, não sei, como se fosse olha como é que o dinheiro do contribuinte vai embora. Olha aqui, olha o tamanho das renúncias fiscais. Sendo que a gente sabe que o dinheiro vai embora pelo ralo da incompetência, da corrupção dos governos. Né? A gente sabe como é que funciona, né? Nós aqui somos cidadãos de segunda classe, pagamos a conta dos cidadãos de primeira classe, que são esses aí que se aproveitam de tudo, do estamento governamental, né? São os políticos, os tecnocratas, os funcionários de alto escalão do Poder Judiciário, essa turma aí que vai continuar comendo filé, enquanto nós aqui continuamos moendo o osso, né, David? Essa que é a realidade. Isso não vai mudar. Pelo menos nos próximos 4 anos, no meu modo de ver, só tende a piorar. E como que ficam os setores da saúde, educação, transporte público e produção rural? Terão tributos menores realmente? Você acredita nisso? Há uma proposta, pelo menos ventilada nesse texto, de que esses setores teriam algum tipo de benesse, um tipo de benefício, um tratamento tributário diferenciado, mas também nada aprofundado. Né? Só tem lá uma proposta. Esses setores aqui são setores essenciais e que merecem um tratamento tributário melhor, mas de concreto não vimos nada. Que tratamento, se vai ser uma alíquota menor, se vai ser algum tipo de incentivo, um benefício fiscal, a gente não sabe, né? Porque é a tributação de setores fundamentais, né, para todos nós. E quando se fala em tributos para esses segmentos, realmente há uma problemática muito grande envolvendo essa questão, porque esses setores também reclamam da alta carga tributária. Sim, David, e mais do que isso, por exemplo, um setor que vai ser fortemente atingido por essa reforma, caso mantida essa proposta, é o setor de serviços. Veja, é um dado muito, muito importante aí. Se o IVA vier do jeito que o governo está moldando, esse IVA, o governo diz que vai ser de 25%. O maior IVA do mundo é da Hungria, 27%. Já se fala que o nosso IVA vai ser de 29%. Maior IVA do mundo. No futebol a gente não ganha, mas no IVA nós vamos ganhar. Nós vamos ser campeões do mundo no IVA, né? E é um tributo que para o setor de serviços é terrível, porque é quase que inteiramente cumulativo. É como se o setor de serviços pagasse na veia 29% sobre o faturamento. Então a gente não sabe também que molde será dado para o setor de serviços. Estamos falando de saúde, educação, setores essencialíssimos, né? Mas o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil, um dos que mais empregam no Brasil. E aí, como é que vai ficar
nessa onda? Como é que o setor de serviços vai ficar? Uma única alíquota de 29% sobre todo mundo, alíquotas diferenciadas, dependendo do setor ou produto, isso não está claro também, assim, não se vê isso com clareza desse texto, né? Eu perguntei sobre essa questão de como vão ser os tributos de setores fundamentais, porque o setor de serviços continua, sim, sendo a grande cadeia, né, para a evolução do PIB nacional. A gente viu na última década, entre os anos de 2012 e 2022, um crescimento exponencial do agronegócio brasileiro. O agronegócio paulista, por exemplo, cresceu 15,7%, sendo que as regiões mais industrializadas aqui do estado de São Paulo cresceu 8,7%. Então, praticamente a metade. Mas o setor de serviços ainda continua sendo a grande mão de obra aí que demanda, né, em todos os estados. Então, fica essa questão que gera muitas dúvidas, né? Sim, sem dúvida, David. O agro tem puxado o nosso PIB, né? Já não é de agora, né? O agro, um setor no Brasil extraordinário, né? Estamos na frente de quase o mundo todo, né? Em termos de tecnologia e produtividade, né? Não temos ainda a infraestrutura necessária para atender esse setor tão importante, né? Mas, de fato, o PIB aí nosso aí, me parece que 50%, alguma coisa assim, veio do agro, né? Agora, de fato, o setor de serviço é o setor que mais emprega, né? E não há um cenário claro em relação ao tratamento. Vamos criar alíquotas diferenciadas, mais benefícios para esse setor, algum tipo de incentivo, né? A gente não sabe. E os setores de serviço, educação, saúde, como falamos, tem toda a justificativa para a preocupação mesmo, porque a gente não sabe o que vem, né, Beijo? A verdade é essa, é um cenário ainda muito obscuro. Você tocou num ponto importante porque, por exemplo, o setor de serviços. Há uma grande carência do desenvolvimento de tecnologias, apesar do Brasil ter avançado bastante, no agronegócio. E aí, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que presta um serviço voltado ao agronegócio para desenvolver tecnologia, que a gente tem potencial para mostrar para o mundo que aquele serviço é eficiente em determinada área, como, por exemplo, para produção de gado, enfim, qualquer modalidade que seja, se eu tenho uma tributação muito alta, isso desestimula também o setor. Você acredita nisso? Com certeza, David, você falou, o que você disse é perfeito. Toda a cadeia fica prejudicada, né? Toda a cadeia fica prejudicada. Porque, de algum modo, esse imposto ele vai ser repassado para a cadeia da frente. Então, se o serviço é impactado com uma alíquota que ele não consegue absorver na sua prática comercial, ele vai ter que subir o preço da prestação de serviço, né, da sua solução, da sua tecnologia. E isso vai impactar a cadeia toda, né? O IVA é não cumulativo. O IVA é não cumulativo, a proposta é essa mesmo. Só que a gente sabe que, na prática, tem determinadas situações em que o produtor, o prestador de serviço, enfim, ele não consegue emplacar aquele valor no mercado. Ele não consegue. O mercado não paga por aquilo. E aí isso impacta, evidentemente, a cadeia toda. Você disse aí um ponto essencial, né? Prestadores de serviço de tecnologia, para o agro, por exemplo, que consome muita tecnologia, né? Consome muita tecnologia. Essa cadeia pode ser prejudicada. Isso eu estou pondo um ponto essencial. Pode ser muito prejudicada. Nós estamos falando de um IVA, o governo fala 25, né? Eu acho que vai passar de 27, deve chegar lá nos 29, com certeza. E num período de transição, David, que a gente não sabe como é que as coisas vão ser acomodadas. Nós não sabemos. Vai conviver o IVA dual com PIS, COFINS e IPI, de um lado, e ICMS e ISS do outro. Como é que vai ser o crescimento dessa alíquota, a diminuição desse? Não só a alíquota, como é que vai funcionar o fato gerador, as hipóteses de incidência, para que não haja descompasso nessa trajetória, nessa transição? Isso é difícil. E eu acho que vai ter, claro que vai ter aumento de carga tributária, eu não vejo de forma diferente. Até porque, David, a conta é o seguinte, né, para quem está nos assistindo, é muito simples, né? Se você está endividado, você busca o quê? Você busca reduzir seu custo, né, da tua casa, você vai cortar algum, você tem 2 carros, vai vender um, né? Você vai fazer alguma coisa para diminuir o teu custo e não procurar mais receita onde você não tem ainda. É o caso do governo, o governo está buscando receita para cobrir a gastança, né?
E procurando de todo lado, só se fala disso. Desde o primeiro dia de governo só se fala de aumento de carga tributária, de tributação disso, quiseram atingir os produtos importados da China, isenção até os $50, depois passaram para as casas de apostas, e por aí vai. Então, assim, o governo só pensa em gastar. E se só pensa em gastar, precisa de receita. A receita só vem de um lado, né? A receita só vem do bolso do pobre e do contribuinte, daquele que produz para sustentar esse estamento, né, de tecnocratas, plutocratas, esses caras que sequestraram o governo, mas não é de agora também, né? Isso é secular, né? Isso é um fenômeno secular, infelizmente. Porque a reclamação dos mais diferentes setores também é quanto a uma simplificação dos tributos. Porque é tributo daqui, tributo dali, e muitas vezes o empresário fica até perdido, precisa contratar contadores específicos para ver qual alíquota vai pagar. E esse é um problema, acho que existe no país há muito tempo também, né? A reforma tributária traz algum critério quanto a isso, alguma normativa, alguma novidade referente a esse tema? David, você tocou também num ponto muito interessante. Hoje a gente convive com cerca de 85 tributos. 85 tributos. Estaduais, municipais, federais, 85. As empresas e os contribuintes convivem hoje com cerca de 97 obrigações acessórias. Declarações que têm que ser prestadas para o fisco. Uma declaração para o estadual, outra para o municipal, outra para o federal, e às vezes declarações que tratam da mesma coisa. São cerca de 97 obrigações acessórias diferentes. Já se mediu o custo dessa integridade para as empresas, o custo do cumprimento da integridade, né, das regras fiscais. E isso custa mais ou menos, em média, 1,16% do faturamento das empresas. É outro tributo. A reforma tributária se centra nos tributos sobre consumo, né? Os tributos sobre consumo. São 85 tributos no país. A reforma tributária está tratando hoje PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. 5 dos 85. Se conseguirem simplificar esses, já vai ser uma grande vitória, assim, em termos de simplificação, né, de diminuição do custo da integridade, que é altíssimo. Porque, de fato, são esses os tributos mais complexos mesmo. Né? Além do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, que ainda não falaram, não mexeram nisso ainda, pelo menos nesse momento da proposta. Então, veja, David, se conseguirem, de alguma maneira, com essa reforma tributária, diminuir esse custo para as empresas, teremos um ganho efetivo de eficiência, né? Mas a moeda dessa troca vai ser aumentar a carga tributária. Isso eu não tenho a menor dúvida, sabe? Então você acredita nisso mesmo, que possa aumentar a carga tributária ainda mais? Porque muitos empresários já reclamam dessa situação, né? Porque falam assim, às vezes você pergunta para o empresário, fala, você tem sócio? Fala, tem o governo, mas sou eu que tenho que gerir toda a empresa, mas o governo que leva o meu lucro. Você acredita que realmente vai continuar assim, ou a tendência é piorar ainda? David, olha, eu gostaria de ser otimista, eu sou otimista, sabe? Eu sou mineiro, o mineiro é otimista por si só, né? Nós somos otimistas. Mas, diante do quadro que está aí, das diretrizes desse governo, do que a gente viu nesses 100 e poucos dias de governo, né? É gastança, gastança, gastança e gastança. É uma farra. Né? De onde vai vir esse dinheiro? Vai vir de tributo. O governo pensou em reduzir o tamanho, o governo pensou em cortar privilégios, o governo fala de reforma administrativa, que, para mim, teria que ser a primeira das reformas. Primeira das reformas seria a reforma administrativa. Acabar com todo esse bolo de benefícios, né, que o funcionalismo público tem, que a máquina estatal tem. Acabar, por exemplo, corajosamente com essa vitaliciedade dos cargos públicos, né? Ninguém é mandado embora, ninguém é dispensado. Quando é dispensado, é aposentado compulsoriamente, vai receber a aposentadoria dele, e setor privado aqui, né, com todas as agruras, pagando a conta. Então, com essa quadra, com esse cenário, com esse governo, eu não vejo a menor condição de haver redução da carga tributária, muito pelo contrário. E sabendo que essa carga tributária sempre cresceu ano após ano.
desde 80, de 20%, 22% para os atuais 34%. Então, infelizmente, nesse ponto eu sou pessimista, eu acho que nós vamos pagar a conta. Tá certo, Davi. A gente segue acompanhando, claro, e o nosso papel enquanto jornalismo aqui da Jovem Pan é mostrar todos os fatos e o que o governo tem feito para tentar avançar nas propostas e realmente trazer um alento para os empresários que tanto precisam para que o país se desenvolva cada vez mais. Agradeço demais a sua participação.